para o Bart é se realmente os evangelhos preservaram as atividades de Jesus acuradamente. Bom, vamos lá, galera. Primeiramente, eu quero que vocês prestem muito bem atenção em como o Krein está formulando as suas respostas, porque ele é um estudioso muito espertinho e ele disse que os evangelhos estão, sim, em concordância essencial uns com os outros e que nós podemos saber muito bem o que Jesus diz, né? Só que ele cita Sanders sobre como sabemos o que Jesus disse. Porém, tem uma coisinha para te falar. Sanders concorda comigo, beleza? De que há discrepâncias entre os evangelhos e que há informações não confiáveis espalhadas por todos os evangelhos. Isto é fato, e eu quero saber se Krein concorda comigo, porque ele disse que os escritores dos evangelhos adaptaram as palavras de Jesus. Isto significa que eles mudaram as palavras de Jesus, e se eles mudaram as palavras de Jesus, então, como nós saberemos aonde eles mudaram e como eles mudaram? Estamos realmente lendo as palavras de Jesus? Esta é a pergunta que eu faço, e o mesmo se aplica aos feitos de Jesus, né? Podemos confiar, sim, no que os evangelhos dizem sobre o que Jesus fez? Será? Se as histórias sobre Jesus, às vezes, elas acabam mudando à medida que os cristãos contaram e recontaram as histórias, à medida que eles adaptaram, né? Como então saberemos se eles também não mudaram muito antes de que os evangelhos fossem escritos? Ou devemos pensar que todos os 4 evangelhos são 100% acurados com respeito às atividades de Jesus? Então, esta é a minha pergunta. Se eles não são 100% acurados, então como sabemos que eles são todos acurados? E se não sabemos o quanto acurado eles são, por que deveríamos confiar neles como fontes históricas? A minha própria visão é de que há absoluta certeza que os evangelhos não dão uma narrativa acurada das coisas que Jesus fez. Por um motivo ou outra, há muitas discrepâncias nas narrativas, né? Como você pode ver você mesmo. Simplesmente as lendo e as comparando as histórias, né, dos evangelhos umas com as outras. Pegue qualquer história e qualquer evangelho e compare em detalhes para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo. Faça isso você mesmo, compare os detalhes, né, da mesma história com outro evangelho. Vocês verão, né, múltiplas diferenças durante as tentações de Jesus. Qual foi então a segunda tentação? Bom, pular do templo ou curvar-se em adoração? Mateus diz a primeira e Lucas acaba dizendo a segunda. Se um dos autores se sentiu livre para alterar os detalhes da história, como então saberemos se eles não se sentiram à vontade também para alterar a substância da história? Jesus montou um animal até a entrada triunfal em Jerusalém, como disse Marcos em seu evangelho, ou ele montou 2 animais, como disse Mateus no seu evangelho? Jesus teve uma conversa extensa em seu interrogatório com Pilatos, como diz João, ou ele ficou em silêncio, apenas concordou com as palavras de Marcos? Como poderia ser ambos? Esta é a minha pergunta. Mas às vezes a história não é simplesmente diferente em detalhes, às vezes há diferenças de maneiras maiores. Deixe-me dar um exemplo aí em poucos minutos que me restam. Bom, Jesus a caminho de sua morte no evangelho de Marcos está completamente em silêncio. Isto narra o escritor Marcos, né? Ele leva a sua cruz, ou Simão então Cirene carrega a sua cruz e Jesus não diz nenhuma palavra. Eles o pregam na cruz e ele está em silêncio. Ele está pendurado na cruz, ambos os ladrões zombam dele e os passantes também acabam zombando dele. Todos zombam dele e ele não diz nada, até o finalzinho, quando ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Esta foi a palavra de Jesus, e ele então acaba morrendo. Este é o fim aí no evangelho de Marcos, ok? E não exatamente porque então ele é levantado dos mortos, mas como ele se sentiu no finalzinho? Compare isto aí com o evangelho de Lucas, e vocês verão que em Lucas, Jesus não está em silêncio no caminho para ser crucificado. Ele está indo sim ser crucificado e ele vê algumas mulheres chorando ao lado da estrada e ele se vira para elas e diz que elas deveriam se preocupar com o destino que recairia sobre elas, né? E sobre todos, né? Jesus, no evangelho de Lucas, está mais preocupado com estas mulheres do que com o seu próprio destino. Quando o pregam a cruz, no evangelho de Lucas, e ele está sim em silêncio, ele diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. No evangelho de Lucas, ele está pendurado na cruz, tem uma conversa inteligente com um dos ladrões e apenas um dos ladrões zomba dele em Lucas, e o outro diz o primeiro para ficar quieto, pois Jesus não merecia aquilo, né? E vira a cabeça para Jesus e diz, Senhor, lembre-te de mim então, quando você entrar no seu paraíso. Jesus responde a ele, que em verdade vos digo que hoje você estará comigo no paraíso. No evangelho de Lucas, Jesus não se sente abandonado do modo como ele se sente no evangelho de Marcos. No evangelho de Lucas, ele sabe que está ao lado de Deus e que Deus está por trás do procedimento, e ele sabe também o que vai acontecer e como vai acontecer. Ele sabe todas as coisas, né? E ele vai acordar no paraíso, esse cara estará
com ele. No final, ao invés de gritar, meu Deus, porque me abandonastes, ele não diz isso lá em Lucas. No Evangelho de Lucas ele diz, Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Entendem a problemática? E aí ele morre. Este é um retrato muito diferente de Jesus indo para a sua morte lá no Evangelho de Marcos, né? E que todo mundo faz, é claro, junta as histórias e tenta, de uma certa forma, colocá-la como uma história grande, né? Jesus disse tudo aquilo, que disse em Marcos, que disse em Mateus, que disse em João, e terminam com 7 palavras do Jesus agonizante, né? Que você não encontra em nenhum dos evangelhos. Você está livre para fazer isso, amassá-los todos juntos, né? Então, o retrato de Marcos não está correto, né? O que está certo é aquele que combina. Deixe-me dar um pouco mais de exemplo. Você escreveu sem confiar em nenhum dos evangelhos do Novo Testamento. O problema é que os evangelhos do Novo Testamento não concordam nem com os ditos de Jesus ou com os feitos de Jesus.